Amém, irmãos? Glória a Deus. É interessante como é que nós começamos a adorar o Senhor aqui e, de repente, o nosso louvor, ele tomou uma direção diferente. Nós começamos a orar, né? O louvor ele foi tomando uma direção e quando nós assustamos, nós estávamos orando pelo irmão aqui do lado. Quando nós assustamos, nós estávamos orando pela irmã Jô. Quando nós assustamos, o Barreto estava chegando e o pastor ficou muito feliz, né? Então, assim, o ambiente é de oração. E eu louvo a Deus porque nessa igreja está se levantando, assim, homens e mulheres que estão dobrando o joelho, estão orando e têm buscado o Senhor cada dia mais. Amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. E está dentro do que está acontecendo aqui agora. Esse ambiente de oração. Estava ali assim, adorando o Senhor e pensando comigo como que a semana às vezes foi com batalhas. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, eu orei, eu busquei o Senhor. E pensando, Senhor, será que essa é a palavra que o Senhor quer falar para a tua igreja? E quando eu chego e eu observo o ambiente de oração, eu pensei, é a palavra mesmo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Pastor, mês passado ele fala comigo e com o Barreto, olha, vocês vão lá em Valadares, vocês vão ver um negócio diferente lá, pastor Zé Carlos. E nós fomos lá em Valadares e chegando lá, nós vimos um mover do Espírito Santo muito grande naquele lugar. Mas algo me chamou a atenção, não era só o mover, não era só a palavra, aquele louvorzão, muito bom como o daqui, sabe? Mas alguma coisa naquele dia virou uma chave dentro de mim que tem me impulsionado a entrar cada vez mais nesse lugar. Que é a oração. Irmãos, eu vim de lá para... Quando eu vim, no outro dia eu estava pilhado. Eu não sei em qual parte do culto lá que virou aquela chave, mas eu tenho orado muito mais do que eu orava antes. Mas é engraçado que há um tempo atrás o Senhor falou comigo, Max, entra no lugar de oração. Trouxe um pastor de fora. E o pastor falou de oração. Eu me lembro que eu vim, eu recebi toda aquela palavra. Eu creio que Deus trouxe aquele pastor para falar comigo naquele dia. Meses depois, eu ainda não tinha entrado nesse lugar de oração. Orava, mas era aquela oração mais de agradecimento. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Toma esse dia nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aquela oração bem assim, bem light. Mas quando nós fomos lá, alguma coisa virou. E eu estou feliz por isso. Abra sua Bíblia comigo, querido. Atos, capítulo 1, versículo de número 14. Aleluia. Quantos acharam, diga amém. Amém. Eu vou falar a respeito de dois tipos de oração. Ainda que eu vou frisar algumas coisas aqui, mas você vai ver que a oração ela tem um poder muito grande. Porque quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, nós criamos intimidade com Deus e Deus se revela para nós. E é interessante que quanto mais nós entramos nesse ambiente de oração, mais nós recebemos de Deus. E às vezes a gente perde isso. Se você fechar os seus olhos e lembrar da sua conversão, por exemplo, quando você aceitou Jesus pela primeira vez, você vai lembrar que você orava muito mais do que você talvez ora hoje, porque queimava alguma coisa dentro de você. E você perseverava, você vinha à igreja, você lia sua Bíblia, você buscava mais o Senhor. Era algo sobrenatural, você queria alcançar todo mundo, você queria ir para as praças. Mas em algum momento a gente acaba perdendo isso.
E a minha oração tem sido nos últimos dias, querido, que Deus vire essa chave em você, assim como virou em mim naquele dia. Você possa sair daqui orando mais, ou que você saia daqui pelo menos pensando, Deus, quando foi que eu perdi aquele fogo do Espírito Santo? Quando foi que eu perdi? Eu quero mais daquilo. Atos capítulo 1, o versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Depois que Jesus foi levado aos céus, irmãos, eles voltam para Jerusalém. Isso é contado aqui no começo de Atos capítulo 1, versículo 6. Jesus, ele sobe e no decorrer ele deixa uma promessa, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É interessante que no versículo 14, você percebe 3 coisas que eles tinham em comum. Eles perseveravam, eles estavam unânimes e eles oravam. A base daquela igreja, do começo, depois que Jesus ele é levado aos céus, é perseverança, unanimidade e oração. E ao longo dos capítulos que eu vou ler aqui, ou que eu vou citar para vocês, vocês vão ver bastante isso, unanimidade, vocês vão ver oração, vocês vão ver perseverança, vocês vão ver milagres, cura, Deus entrando e com providência e fazendo acontecer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. O interessante é que depois deles orarem, depois deles buscarem o Senhor com fervor, perseverando na oração, unânimes, Atos capítulo 2 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Você pode deixar sua Bíblia aberta para você ir acompanhando, porque nós vamos andar um pouquinho em Atos. Atos capítulo 2, versículo 41. Então, os que lhes aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A primeira pregação que eles pregam, se converte quase 3.000 pessoas para o cristianismo. Fator principal para isso acontecer: perseverança, unanimidade e oração. Atos 2, 42. Você pode acompanhar comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Mesmo depois de ter um acréscimo de mais de 3.000 pessoas, eles ainda continuavam orando unanimemente, eles continuavam perseverando e eles continuavam orando. Aleluia. Atos 4, versículo 23 e 24. Aleluia. Depois que Pedro e João, eles terem curado um coxo, eles são julgados pelo Sinédrio, que era composto por anciões, autoridades, escribas e o sumo sacerdote daquela época. E é interessante que, quando eles são soltos, eles vão contar aquilo para a igreja. E diz assim o 23 e 24. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito. E os principais sacerdotes e os anciões, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram.
Eles começam a orar quando eles falam. Eu creio que na cabeça deles assim, olha só o que aconteceu. Olha o poder que nós recebemos e nós estamos incomodando até os escribas, os fariseus, os anciões, os sacerdotes. Deus está nesse lugar. Deus tem nos ajudado. E eles ficam felizes porque era algo que talvez eles jamais, sendo pessoas simples, eles jamais iriam achar que eles iriam ser alguma coisa. Mas quando eles perseveraram em unanimidade e orando, o Espírito Santo veio e fez algo sobrenatural. Eles começaram a curar pessoas. Oh, aleluia. Depois de um mover do Espírito Santo em Atos 5, capítulo 12, que fala dos sinais, dos prodígios feitos pelas mãos deles, é hora deles, muita gente se agregou ao cristianismo naquela época, era até chamado de o caminho, né? E os cristãos depois, mais para frente, que é chamado de cristão, mas era-se conhecido, chamavam-se a seita do caminho. Mas isso é um outro estudo para outra hora, irmãos. Atos 6, versículo 4. Onde eles vão instituir os diáconos. Porque era muita gente, eles não davam conta de tomar conta de toda aquela gente. Então eles falaram, vamos instituir diáconos. Porque qual era a visão deles? Atos 6, 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles estavam preocupados em quê? Orar. Porque eles entenderam que quando eles oravam unânimes, quando eles oravam, o Espírito Santo descia. Eles de nada mesmo não podiam fazer nada. Por quê? Era a oração que trazia o Espírito Santo e fazia com que eles curassem pessoas. Vamos falar um pouquinho de Paulo. Atos 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Paulo, depois que ele tem aquele clarão, quando ele está indo para Damasco, e ele tem aquele clarão, Paulo, então, ele perde a sua visão. A Bíblia diz assim, que ele é levado para um lugar, e nesse lugar lá, Paulo fica 3 dias. Quando ele entra naquela cidade, ele fica 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Sabe o que Paulo fez nesses 3 dias, meu querido? Ele orava. Ele sabia que era algo sobrenatural aquilo que tinha acontecido, mas ele não sabia como reverter aquela situação. A Bíblia diz assim, que Deus dá uma ordem para Ananias, vai lá, Ananias, pois ele está orando. Diz assim, 9, versículo 10 e 11. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vá à rua que é chamada direita, e na casa de Judas procuras por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, você consegue entender o quão importante que é a oração? Quando nós nos reunimos em oração, nós buscamos um avivamento do Senhor, Ele vem. Porque o Espírito Santo desce sobre nós. Grandes avivamentos começaram com poucas pessoas, mas alcançaram milhares de pessoas. Tudo através da oração. O ministério de Paulo, todo ele consiste em oração e ensino do cristianismo. Nas cartas de Paulo, você percebe que ele orava quase que o tempo todo e ele ficava contristado, ele ficava triste quando as pessoas não entendiam aquilo, porque ele tinha que voltar para a presença do Senhor, dizendo, Senhor, aquela turma lá, mais uma vez, perdoa, Senhor.
E a gente tem que entrar nesse ambiente de oração. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Moisés, ele intercede pelo povo de uma forma diferente. O povo faz um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Deus fica muito bravo, irado. Moisés, vendo que Deus iria destruir aquele povo, ele entra na presença do Senhor e diz assim: perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Irmão, que ousadia de Moisés, ao entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, se o Senhor não perdoar essa turma aí, é muita ousadia. Tem que ter muita intimidade para fazer isso com Deus. Nós temos que buscar essa mesma intrepidez que Moisés tinha. Senhor, meu irmão pecou, Pai. Perdoa ele, Senhor. Eu sei que ele é falho. Perdoa ele, Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. A Bíblia fala sobre Ana, uma mulher que era estéril. É interessante que, como ela era estéril, do outro lado, naquele tempo, se podia ter duas mulheres. A outra mulher do seu marido, ela tinha filhos. E a Bíblia diz que ela irritava ela caçoava dela. Diz assim, olha, que a Bíblia diz que a madre de Ana tinha sido cerrada, ou seja, ela não podia ter filhos. No versículo 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando ela vai para a casa do Senhor, ela está orando, então o sacerdote, o profeta ali, ele vê ela, acha até que ela está bêbada, e ela conta toda a situação para aquele profeta. Ele libera uma palavra para aquela mulher, e aquela mulher, ela concebe um filho chamado Samuel, a qual veio se tornar o maior profeta daqueles tempos e juiz daquela nação. Foi algo sobrenatural, alguém que não tinha como ter filhos. Ela ora ao Senhor e o Senhor abre a madre dela e ela passa a conceder filhos. E um desses se torna um grande profeta, que é falado depois de tantos anos depois daquilo, ainda se é mencionada esse profeta. A Bíblia fala a respeito de um rei chamado Ezequias. Deus cura esse rei. Deus não faz distinção se é pastor, se é rei, se é um mendigo, um morador de rua, um drogado. Deus não faz distinção. E Deus pega esse rei. A Bíblia diz assim lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2. Isaías vai ao encontro dele e diz: olha, você está com enfermidade e tu vai morrer mesmo. Em outras palavras, né? Fala, tu vai morrer mesmo. E assim, quando Isaías está saindo, ele vira o rosto e ele começa a orar ao Senhor. Oração, irmão. Quando Isaías está saindo do palácio de onde ele estava, em Reis, 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, ele diz, volta lá, ele alcança a misericórdia do Senhor. A oração, querido. Esse mesmo rei, no livro de Isaías, ele está cercado pelos assírios, em condições terríveis. Não tinha como ele sair daquela situação, porque das 12 províncias ali, já tinha se dominado 10, e aquele rei assírio, ele estava se achando cara. Então ele coloca ali alguém que falava aquela língua deles, e começa a falar, olha, nós já conquistou todo mundo,
vocês têm que se render. Não há Deus maior que possa livrar do nosso exército. Nós temos um exército muito poderoso. E depois de abalar a confiança daquela turma que está presa ali naquele lugar, ele ainda escreve uma carta para aquele rei. E eu acho que aí que foi o grande erro daquele rei. É interessante que Isaías 37:15, quando aquele rei Ezequias, ele recebe aquela carta, a primeira coisa que ele faz, ele vai para a casa do Senhor. E ele apresenta aquela carta. Olha, Senhor, o que esse cara está falando do Senhor? Ele começa a mostrar para o Senhor, não era só as vidas deles que estavam em apuros, mas ele estava falando contra o Senhor, o Deus a qual ele servia, a qual ele já tinha visto, né, tinha sido curado. Ele sabia da história de como Deus, ele era poderoso naquela época, e ainda hoje. Ele leva essa carta, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. A resposta vem lá em Isaías 37, versículo 36. Deus então fala, essa batalha agora deixa comigo. E a Bíblia diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu 185.000 assírios. Ficou uma turma lá que o anjo não matou, era para dar testemunho. Olha só, quando eles acordam, eles veem aquele monte de cadáveres, eles partem, e eles não conseguem atirar uma flecha aonde eles estavam, porque o Senhor dos Exércitos, ele interveio. Quando nós oramos, irmãos, é interessante que quando nós oramos assim com o coração quebrantado, o Senhor atende as nossas orações. Quando você está triste, abatido, cansado, você falou, Deus, libera uma forcinha assim, ó, para eu poder ir na igreja, ouvir uma palavra. Ô Deus, eu preciso de uma forcinha. Ah, querido, esse nosso Deus, ele é maravilhoso, ele te enche você de coragem, diz, vai. Uma mensagem como essa eu não poderia falar, eu não poderia deixar de falar do nosso Senhor Jesus, a qual é o autor e consumador da nossa aproximação do Senhor. Através dele nós somos aproximados. Jesus é o maior orador de todos os tempos, a qual não haverá outro igual. Ele orava no seu tempo e até hoje ele roga por nós. A Bíblia diz assim que ele é o nosso advogado. Ele está ao lado do Pai, e quando nós pecamos contra o Pai, ele roga a nosso favor, ele nos defende, porque nós erramos. E nós vamos fazer o que quando nós erramos? Nós vamos orar. Deus, eu errei, perdão. Então nós oramos e o Senhor nos defende. A Bíblia diz assim, Jesus orou no seu batismo, está lá em Lucas 3, versículo 21. Antes de escolher os 12 apóstolos, Lucas 6, versículo 12. Lá a Bíblia diz em Lucas 6, versículo 12, que ele orou a noite toda a Deus. Quando Jesus prediz a sua morte, lá em Lucas 9, 18, ele também orou. Na transfiguração, Lucas 9, 28 e 29, também estava orando. Na ressurreição de Lázaro, João 11, 41 ao 42, também orou. Na última ceia, Jesus também orou. No Getsêmani, Mateus 26, versículo 36 ao 44, Jesus também orou. Na cruz do Calvário, Jesus também orou. Mateus 26, 46. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Quando ele está orando no Getsêmani, acontece algo que talvez nós nunca vamos experimentar, querido. E se algum dia, eu acho que se a gente experimentar tal sofrimento,
Eu creio que nós não saímos nem do lugar, nós morremos no lugar. Está escrito assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue sobre a terra. Quando Jesus está orando, sua agonia era tão grande, que a Bíblia diz, se você ler o capítulo 22, o versículo 43, a Bíblia diz assim, que um anjo apareceu para confortar Jesus. Irmão, Jesus, ele era o Filho de Deus. Mas a agonia dele era tão grande, mas tão grande, Deus manda um anjo lá para confortar ele. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo ao nosso favor, o nosso Consolador, Ele que nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimidos. Está lá em Romanos 8, 26. Irmãos, quando nós estamos nesse ambiente de oração, pastor, se quiser posicionar, vou tocar alguma coisa, eu não combinei nada com o senhor. Mas quando nós estamos nesse ambiente de oração, querido, a minha oração tem sido para que você ore mais ao Senhor. A minha oração tem sido para que você se aproxime mais de Deus. Você vai ter muitas batalhas. Eu encontro batalha lá no meu lar, eu encontro batalha lá no meu serviço, eu encontro batalha indo para minha casa ou voltando para o meu serviço. Mas o Senhor o tempo todo Ele está com as mãos estendidas. Quando você entra nesse ambiente de oração, você começa a ganhar territórios que o inimigo tinha estipulado que era dele. E onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós teremos luz. Porque o Espírito Santo tem falado e tem ministrado aos nossos corações, tem nos levado a lugares, meu Deus, meus irmãos, que nós nem imaginávamos que nós poderíamos chegar. Eu me lembro que quando eu me casei, eu fiquei pensando, e agora? Mas o Senhor, Ele me deu algo tão precioso, me deu uma família que me ama. Eu não imaginava que a gente ia conseguir comprar casa. O Senhor nos deu a oportunidade de comprarmos casa. Tudo isso foi conseguido com oração, com aproximação do trono da graça, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. E o nosso Deus tem suprido a nossa casa de uma forma extraordinária. A casa onde eu moro, a minha sogra mora bem do lado, porque eu falei, eu vou comprar uma casa onde a minha sogra vai estar bem do meu lado ali. Já pensando no futuro, se algum dia a dona Neuza precisar da gente, a gente vai estar ali. E Deus foi tão maravilhoso, querido. Ele deu uma casa no mesmo quintal, para que nós possamos caminhar junto. Há um tempo, falando a respeito de oração ainda, vou contar um testemunho para vocês. Quando eu fui tirar minha carteira de moto, eu me lembro que a menina que pegou a minha moto, ela não conseguiu passar. Aí eu pensei assim, eita, essa moto já está zicada, aí já tem negatividade nela. Eu me lembro que faz uma fila, e aquele monte de moto, tinha acho que mais de 100 motos ali naquele lugar. Eu me lembro que eu fiz uma oração ao Senhor. Antes de entrar naquele lugar eu não estava confiante, porque eu tinha feito um treinamento que se faz antes, mas eu tinha errado tudo. Eu tinha derrubado o cone, eu cheguei na rampa, eu deixei a moto morrer umas 5 vezes, e aquele monte de gente, eu falei assim, quebrou meu psicológico de tal forma, que quando eu fui fazer a prova, eu estava realmente quebrado e dizendo comigo mesmo, eu não vou passar. É interessante que quando eu montei na moto, liguei a moto, e quem já tirou habilitação sabe muito bem disso, que é uma barulheira terrível.
A gente indo para lá cedo, minha cabeça doendo. Tinha pegado aquela moto que já estava zicada já, que a menina não tinha passado, e ela saiu chorando. Eu pensando, meu Deus. Eu me lembro que eu fiz uma oração ao Senhor. A carteira tinha ficado por R$2.000. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais dinheiro para poder tirar essa carteira. Mas lógico, como um bom crente, um bom cristão que serve ao Senhor, eu orei, eu busquei, eu jejuei, porque eu queria passar de primeira. Então, meio que existia ali nas minhas orações e nas minhas petições e nos jejuns a qual eu fiz, tinha um pouco de obra, né, da minha parte. Meu Deus, eu fiz a minha parte. Mas de repente o Espírito Santo me pegou naquele lugar. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração algo que eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, o Senhor sabe muito bem que se por acaso eu tomar hoje, eu não conseguir passar nessa prova de habilitação, quando eu chegar na minha casa, eu quero que o Senhor coloque no meu coração, Max, não é a vez. Não é para você passar agora. Eu estou te resguardando você de um acidente lá fora. Eu quero que o Senhor ministre algo no meu coração. Mas eu não quero sair daqui dizendo, Senhor, eu jejuei, eu orei, eu busquei o Senhor. Não. Eu quero oferecer o que eu tenho de melhor para o Senhor, que é a minha adoração. Sem nada impedir. Irmãos, nós não temos direito de falar nada com Deus, de pedir nada, mas o Senhor, Ele nos dá essas coisas. E quando eu fiz aquela oração com uma sinceridade tão grande de não querer jogar no rosto de Deus, que eu fiz isso, ou que eu fiz aquilo, ou que eu paguei um preço, que o Senhor entendeu a minha oração de forma tão espetacular e tão maravilhosa, que houve um silêncio naquele lugar, ensurdecedor. Dava para escutar as batidas do meu coração naquele lugar. As motos que estavam tudo ligadas, elas fez o silêncio, eu entendi o que era a paz que excede todo entendimento. Foi algo sobrenatural que eu pude sentir. Eu lembro que eu escutei só assim, eu cuido de ti, espera em mim. Eu pude ouvir essas palavras. Meu coração, ele se esvaziou de mim mesmo. Eu senti aquela paz. Eu já estava montando aquela moto. O instrutor me chamou, eu entrei, fiz todo o percurso. Praticamente sozinho, porque tinha alguns lugares que se a pessoa errasse, você tinha um lugar certo de parar, então estava muito preocupado, mas eu entrei. Quando eu entro para poder fazer aquela prova, depois eu perguntei para o instrutor, falei, rapaz, tinha quantos instrutores aqui? Tinha um quê? Uns 4? Ele falou, que 4? Rapaz, tinha uns 10, mas eu estava tão assim, andando nas nuvens, eu nem percebi o tanto de instrutor que tinha lá. A oração, ela traz isso, querido. A oração, ela traz cura. Ela te liberta de você mesmo. Ela te aproxima do Senhor. E nada do que a gente vai fazer, se a gente não orar, não dá certo. Nós temos que ir no trono da graça e colher, e entregar o nosso coração para o Senhor. Senhor, eis aqui meu coração, ele está quebrado, ele está com... Eu não consigo fazer nada. O Espírito Santo, ele traduz a nossa oração, porque os nossos lábios, ele fere os ouvidos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele traduz com gemidos inexprimíveis ao Senhor. Ele está tentando falar isso aqui, Deus. Nós somos tão pequenos, querido. A minha oração é que você, querido, saia daqui pensando, oh Deus, eu quero orar mais. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Os apóstolos naquela época tiveram uma experiência de avivamento, de cura, de poder do Espírito Santo, quando eles oravam, quando eles perseveravam e quando eles estavam unânimes. Que a nossa igreja possa ter um direcionamento do Espírito Santo. Eu tenho orado para isso. Está tendo oração aqui nas terça-feira, está tendo oração aqui na sexta-feira, está tendo oração aqui no sábado. Deus colocou algo no meu coração para poder orar sábado
das 3 horas até as 4 da tarde. É um horário que dá para muita gente vir, ainda que esteja cansado, é apenas 1 hora. Mas quando você chegar nesse lugar, querido, você vai ver que 1 hora é pouco, o que o Deus está falando, o que Deus está fazendo. Oh Deus, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Nós possamos, Senhor, voltar a esse lugar de comunhão, a esse lugar de adoração ao Senhor. Nós possamos, Senhor, voltar aos seus pés e abraçar aos seus pés, e de lá nunca mais nós saímos. A Bíblia diz que tem 24 anciões, e eles ficam lançando as suas coroas porque não são dignos. Oh Deus, nós não somos dignos, mas o Teu Espírito Santo tem trabalhado, meu Deus, para que nós nos aproximemos mais do Senhor, porque o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso. Oh, aleluia. Deus, toma cada vida que ouviu essa palavra, ou que vai ouvir na internet, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, ir de encontro com essas pessoas e tocá-las, Espírito Santo, assim como o Senhor girou uma chave em mim ali naquele dia, Pai. Que as pessoas possam virar essas chaves aonde elas estiverem, Pai, em nome de Jesus. E que elas possam chegar nas suas casas, que elas possam dobrar os seus joelhos no trabalho, em casa, nos cultos, meu Deus, e colocar sempre o Teu reino em primeiro lugar, porque é isso que nós precisamos, buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos correrão ao nosso favor, mas nós não vamos estar preocupados com as bênçãos, nós vamos estar preocupados somente com os pés do Senhor, em ter comunhão com o Espírito Santo. Meu Deus, eu oro e entrego, meu Deus, essa palavra, crendo, Senhor, pessoas vão se aproximar do trono da graça, não mais com um olhar de pedinte, mas com um olhar de misericórdia. Nós queremos, Pai. Oh Deus, aleluia.